Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23 de maio de 2024. Às quintas-feiras, nós nos reunimos aqui para fazer o nosso estudo do Evangelho. A nossa palestra pública sempre voltada para o tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o nosso estudo será do capítulo 4, itens 1 até 8. O capítulo 4 tem por título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 4 do capítulo 4 é ressurreição e reencarnação. Hoje teríamos o nosso amigo Cosme Deolindo para fazer a nossa palestra, mas o companheiro ficou dizendo que teve um contratempo, por isso ele não pode fazer a palestra, então eu vou substituí-lo, tá bom? Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Boa noite. E a nossa prece, nosso preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes, e a página aberta tem como título Cuidar do Interior. Ele nos diz assim: se no teu mais íntimo consideras-te pobre, a riqueza, por mais que queira, fica impedida de te aparecer. Se te consideras fraco ou indefeso, a fortaleza, por mais que force, não encontra meios de firmar-se em ti. Se te consideras doente, a saúde, por mais que te ronde, não pode achegar-se a ti. Se te consideras feio ou defeituoso, a beleza, por mais que tente, não chega a se fixar em ti. Se te consideras triste, a alegria, por mais que se esforce, não logra manifestar-se em ti. E se te consideras mal, a bondade, por mais que intente, não consegue tocar teu coração. O que aceitas, o que dizes e repetes, vira lei para ti. Cuida do teu íntimo. A vida te responde de acordo com o que aceitas no teu mais íntimo. Então, amigos aqui reunidos para mais um estudo, para mais um aprendizado, só temos a agradecer, Senhor, a Casa de Francisco, que nos abre as portas para mais um conhecimento, para mais um fortalecimento do nosso íntimo. Então, que Jesus abençoe nossa amiga Rose mais uma vez, para nos brindar com seus conhecimentos e fortalecer a nossa crença e o nosso aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, mais uma vez, boa noite. Como eu falei, o nosso tema do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos fazer o estudo até o item 8, e no item 4 do capítulo 4 tem o tema ressurreição e reencarnação. Então, eu vou compartilhar aqui conosco a tela. Senta ali para você ver, que eu estou olhando. Isso? Não. Ele quer sentar aqui, eu sento com ele. Opa. Então, vamos iniciar aqui, né? Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 1 a 8. Ressurreição e reencarnação. Para poder ver a tela, né? Então, aqui, nós vamos iniciar o nosso estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 1 e 2. Eu vou fazer a leitura, tá, do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus:
Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Item 2. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandiosas coisas, e ardia por vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, e Lucas, capítulo 9, versículo de 7 a 9. Então, isso aqui é assim que se inicia o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Em relação às qualificações usadas por Jesus, declarando-se, ora, como filho de Deus e ora como filho do homem, Allan Kardec faz algumas considerações no livro Obras Póstumas do Estudo sobre a Natureza do Cristo, em item 9. Porque aqui no item 1 do Evangelho, Jesus diz assim, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia, de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Então, ele usa essa expressão, declarando-se como Filho do Homem. Ele se declara como Filho de Deus em alguns momentos. Em outros momentos, ele se diz Filho do Homem. Então, vamos ver aqui o que o Kardec, quais as considerações de Kardec em relação a esse estudo sobre a natureza do Cristo. Declarando-se filho de Deus, Jesus indicava sua posição de submissão ao Pai de todos. Isso aqui vai entrar em choque muito em algumas religiões que consideram Jesus como o Deus encarnado, né? Deus se fez carne. Então, algumas religiões dizem que Jesus é Deus. Mas, quando Jesus se classifica como filho de Deus, como filho do homem, ele nega essa ideia de que ele seria Deus na Terra. Ele se coloca numa posição de submissão a Deus. Ele diz, eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem. Quando você diz filho do homem, nós vamos ver isso mais à frente. Filho do homem, o que é isso? É um ser de carne. Filho do homem. Então, ele mostra a submissão dele ao Pai, demonstrando no seu viver na terra como o Filho de Deus que, tendo alcançado o grau de espírito puro em mundos materiais, fora designado para guiar essa humanidade ainda imperfeita e rebelde, ensinando as leis morais e servindo como modelo aos seus irmãos. Então, quando ele diz, eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem, ele mostra o quê? Eu também, como vocês, vivi num planeta material. Quando e onde, ninguém sabe. Mas ele viveu. Ele foi criado, como está lá no Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, na questão 115, eu gosto muito de sempre reler essa questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Ele coloca aqui bem claro, Kardec faz a seguinte pergunta, dos espíritos, está no parte 2, capítulo 1 dos espíritos, progressão dos espíritos, questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Porque muitos dizem que Jesus já foi criado perfeito. Isso não é verdade. Então, Kardec faz essa pergunta. Dos espíritos, entre todos os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem. E quem responde aqui não é qualquer espírito, são os grandes benfeitores. Eles dizem, Deus criou
todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Falamos sobre isso hoje. A cada um ele deu uma missão. Ninguém reencarnou ou encarnou na Terra sem uma missão. E ele deu determinada missão. E por que Deus deu essa missão a cada um de nós? Com o objetivo de esclarecê-los, de esclarecer esses espíritos e de os fazer chegar progressivamente, quer dizer, com o passar do tempo, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, para que esses espíritos todos se aproximassem dele. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição temporariamente, não vamos esquecer, e da prometida felicidade. Então, Jesus, ao se declarar filho de Deus, filho do homem, ele indicava a posição dele de submissão ao Pai, demonstrando no seu viver na Terra, ele viveu aqui na Terra entre nós, como o Filho de Deus, e alcançou o grau de espírito puro. Ele não foi criado como puro, ele foi criado como todos nós, simples e ignorante. E através do esforço, em mundos materiais onde encarnou, desencarnou, ele foi mais tarde, quando alcançou o patamar de espírito puro, para guiar a humanidade da Terra. Essa humanidade que ainda era imperfeita e rebelde. E como ele nos ensinou, como ele nos ajuda a crescer através do ensino das leis morais, servindo, se mostrando como modelo aos seus irmãos, né? Vocês querem crescer? Façam o que eu fiz. É o modelo. Então, Kardec, do Obras Póstumas, vai falar sobre isso, né? A respeito, outra expressão que ele usava, além de usar a expressão filho de Deus, como nós dizemos, somos todos filhos de Deus, a respeito dessas declarações que também Jesus deu aqui, né, no capítulo 4, item 1, quando ele diz: e dizem os homens com relação ao Filho do Homem. Ele quer saber o que eles estão falando sobre mim. E ele se coloca, ele se chama, ele usa esse título, Filho do Homem. A respeito das declarações sobre ser filho do homem, Kardec cita alguns versículos da Bíblia, do livro de Ezequiel, o profeta, né? Está lá no capítulo 2, versículo de 1 a 3, narrando Deus falando com ele, tratando como filho do homem. Então, nesse diálogo, nesse livro de Ezequiel, você vai encontrar Deus falando com Jesus, mas não se usa o termo Jesus, porque ainda é os profetas, quase 800 anos antes de Jesus nascer, e ele chamando o Espírito com quem ele está falando de Filho do Homem. E no livro de Judite, também no Antigo Testamento, nós vamos encontrar esse fato, porque diz assim, porque Deus não ameaça como os homens, e não se inflama em ira como Filho do Homem, onde está bem clara entre os judeus a ideia de nascido do homem. Somente em circunstâncias muito raras, Jesus se chama Filho de Deus. Então, no livro de Judite, a expressão Filho do Homem vai surgir para mostrar para os judeus que todo aquele que é nascido do homem, deve usar essa expressão, Filho do Homem. E Jesus usa. Porque aqui na Terra, ele foi filho de um homem e de uma mulher. Ele teve pais carnais. Ele foi um homem carnal enquanto esteve aqui na Terra, mostrando que ele era igual a nós. Foi criado como nós. E são poucas as vezes que no
na Bíblia, no Evangelho, ele vai dizer o termo filho de Deus. Ele vai usar muita expressão, filho do homem, mostrando que ele era igual a nós. A diferença estava no seu grau evolutivo. Ao assim referir-se, Jesus deixava bem claro que ele era igual a todos, filho do homem, que ele também pertencia à humanidade em geral. Fora criado como todos, Livro dos Espíritos, questão 115, fizeram a sua evolução espiritual como todos têm de fazer, só que antes do planeta Terra existir. Porque se a gente fica imaginando que Deus tivesse criado Jesus de forma diferente de nós, onde estaria a justiça de Deus? Não, Deus criou todos da mesma forma. Então, a posição que Jesus ocupa é fruto do trabalho dele, do esforço dele. Então, é mérito da pessoa, né? Ele fez a evolução dele em outras esferas, como nós estamos fazendo nessa. Daí poder, hoje, ser um guia e modelo para seus irmãos em evolução. Porque quando a gente fala alguma coisa, ele diz: isso que você está passando, eu também passei. Isso que você está sentindo, eu também senti. Por isso ele pode ser modelo, porque ele sabe do que nós estamos falando. Quando a gente diz, Senhor, eu estou sofrendo com a agressão que eu recebi, ele diz, eu também recebi agressões. Então eu sei o que você está sentindo. Entendeu? Então, assim ele pode ser um modelo. Agora, se você tem um modelo, alguém que não passou pelo que a gente passou, pela dor, pelo sofrimento, como é que essa pessoa vai nos entender? Vai nos compreender. Então, Jesus foi criado como todos, e fez a evolução dele como nós estamos fazendo a nossa. Só que ele fez em tempos imemoriais, que nós não temos na cabeça, mas foi assim. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase está lá do Evangelho, né, para todos nós. As suposições no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 1, que eu li para vocês, de que Jesus pudesse, né, alguns companheiros diziam, Elias ou Jeremias, porque está aqui no Evangelho, né? O que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam, dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. E ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, haviam suposições. Por essas suposições, você percebe que os judeus aceitavam a ideia da reencarnação. Porque quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, mas Elias já tinha morrido. Outros dizem que é João Batista, também já tinha perdido a cabeça. Outros dizem que é algum dos profetas, mas todos os profetas já tinham morrido. Então, como é que Jesus poderia ter sido um profeta do passado? Se eles falam isso, é porque essa ideia de reencarnação, de uma forma um pouco nebulosa, indefinida, sem uma compreensão perfeita, existia na religião deles, né? Evidenciada essa compreensão, né? Essa ideia, pela possibilidade de Jesus ser também João Batista, que fora decapitado. Quando Jesus já divulgava seus ensinos. Então eles pensavam, será que foi João Batista? Então, tanto a coisa é meia incompreensível, que como é que você daria tempo se João morreu e Jesus já era adulto, né? Como é que Jesus poderia ser João Batista? Mas eles tinham essa ideia de que alguém que morreu pode renascer de novo. Eles tinham essa ideia, era a ideia da reencarnação. Tanto que eles pensam que Jesus poderia ter sido Elias ou Jeremias. Ora, para ele ter sido um profeta, é porque essa ideia da reencarnação existia, mesmo que deturpada, mas existia. Né? Aceitavam a volta à terra dos mortos, ou de alguns deles, mas não se aprofundavam nesta ideia, nem na vida futura após a morte. Então, a ideia do renascer novamente existia, mas não sabiam explicar bem como isso acontecia. Aqui nós vamos ter esse encontro, né,
Aqui é Jesus conversando com Simão Pedro, né? Porque Jesus, e você, Pedro, quem pensa? Aí o Simão diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: Bem-aventurado és Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então está aqui. Tu respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 16. Continuando as considerações sobre o texto do Evangelho, vamos refletir sobre a afirmação de Jesus, quando após haver Simão respondido: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Assim diz Jesus: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Como devemos interpretar essa expressão? Não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, né? Que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Como entender isso? Pensamos que ela significa, esse trecho aqui, eu tirei uma explicação do livro Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibar Schutel, que nós estudamos, né? No capítulo Pedra Rejeitada. E diz assim, Caibar: pensamos que essa expressão significa que Pedro, como homem da época, não tinha condições intelectuais para responder com exatidão, como fez. Porque Jesus pergunta para ele: Simão, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele, né? Bem-aventurado és Simão, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que não foi o homem, Pedro, que respondeu, essa, que disse, né? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Não foi o homem, Pedro, pescador, que respondeu, porque ele não tinha condições intelectuais para responder com essa exatidão, como ele fez a pergunta que Jesus fez para ele. Ele não tinha condições de dizer assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele não tinha essa ampla compreensão para dizer essa resposta. E Jesus percebeu que ele não tinha essa condição para responder. Por isso Jesus falou, tá? Não foram a carne nem o sangue, não foi o homem, Pedro, a personalidade, Pedro, né? Não foi a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, Jesus está querendo dizer que isso que Pedro está dizendo é uma revelação que vem do alto, tá? Então, Caibá diz isso. Pensamos que essa resposta significa que Pedro, como homem da época, não tinha condições intelectuais para responder com exatidão como fez a pergunta feita por Jesus. Não falou por ele. Ele não sabia o que estava falando. Simplesmente falou o que lhe veio à mente sem raciocinar. Ele foi um instrumento mediúnico, fazendo uma revelação vinda de mais alto, do plano espiritual. Foi um ato mediúnico revelando a verdade sobre Jesus. Então, naquele momento que Jesus pergunta: E vós, Pedro, quem dizeis que eu sou? Um benfeitor espiritual, aproveitando-se da mediunidade de Pedro, que Pedro, Tiago Maior e João eram médios, tanto quando Jesus ia fazer as curas, levava os três. Pedro era um grande médium. Então, um benfeitor espiritual respondeu à pergunta de Jesus com uma revelação. Tá? Tu és o Cristo, o Filho de Deus único. Por isso Jesus falou: não foi a carne nem o sangue que me responderam. Porque Jesus sabia que Pedro não tinha condições de dar uma resposta como essa. Lá no item 3, né, do Evangelho, diz assim:
Após a transfiguração, né? Seus discípulos então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve, quer dizer, como quiseram, né? É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João que ele falara, né? Também nesse texto aparece bem claro que os judeus aceitavam a ideia da reencarnação. Se assim não fora, seus discípulos não iriam concluir que Jesus lhe falara que João Batista fora Elias. Porque Jesus disse assim, Jesus disse, né? Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que foram sofrer o Filho do Homem. E aí, o evangelista diz assim, que é Mateus, então seus discípulos compreenderam que fora de João que ele falara. Ora, se ele dissera que Elias já veio e que ele estava falando de João, é porque eles tinham ideia da reencarnação, que João Batista era a reencarnação de Elias. Então, nesse fato, fica bem clara a volta de Elias como João Batista para continuar sua missão de mensageiro de Deus. Por isso, Kardec escreve que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Eles usavam o termo ressurreição. Somente os saduceus, que era o outro grupo lá dos judeus, nela não acreditavam. Só os saduceus que não acreditavam nessa ressurreição, mas que significava verdadeiramente reencarnação. Porque lá em Mateus, capítulo 22, versículo 23, está dizendo assim: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Então, os saduceus eram um grupo judaico que não acreditava na possibilidade de alguém morto retornar à vida num outro corpo, que era a reencarnação, que os judeus chamavam de ressurreição, tá? Saduceus era uma seita judia, formada em 248 a.C., por Sadoc. Eles não acreditavam na imortalidade da alma, considerando a morte o fim de tudo. Acreditavam em Deus, na sua providência em bens, acreditavam em Deus, na sua providência em bens materiais, quer dizer, Deus provia tudo para as pessoas. Era uma seita pouco numerosa, mas com membros importantes, tinha influência política em oposição aos fariseus, tá? Esses últimos, os fariseus, constituíam a seita mais influente, fundada nos anos 180 ou 200 a.C. Seu chefe era Hilel. Hilel vem ser o avô de Gamaliel. Gamaliel é o grande professor de Paulo de Tarso. Né? Todo mundo conhece Gamaliel, livro Paulo Estevão aparece Gamaliel. Gamaliel é aquele também que depois que Jesus morreu e os discípulos de Jesus são presos e vão ser condenados à morte, Gamaliel pede um momento só com os outros fariseus, com os outros sacerdotes, manda retirar os, os discípulos de Jesus da sala onde estão sendo julgados, né? Manda levá-los de volta para a polícia, para a prisão, quer dizer, vira-se para os seus pares e seguinte, vamos tomar cuidado, porque nós estamos julgando esses homens, estamos acusando de serem hereges e até ameaçando-os com a morte, mas vamos tomar cuidado, porque se isso que eles estão pregando, Jesus já tinha morrido, se isso que eles estão pregando for verdade, ou melhor, for mentira, daqui a um mês, 2 meses, um ano, todo mundo já esqueceu. Porque eles vão passar, como muitos já passaram. Mas se o que eles estiverem falando for verdadeiro, no futuro nós podemos ser acusados de estar atentando contra os filhos de Deus. Então vamos devagar. Aí o pessoal ficou com medo, mandaram trazer os discípulos de Jesus de volta, disseram assim, ó, dá só umas chicotadas nele e depois libera. Eles foram liberados por causa de Gamaliel, que era um grande doutor da lei.
e que vai ser o grande professor de Paulo de Tarso, né? Ele era neto de Hilel. Então, Hilel fundou, né, essa seita dos fariseus, né? Ele, ele fundou essa seita quando ele estava, na época, prisioneiro na Babilônia, que os judeus foram levados para a Babilônia, né? Então, seu chefe Léo fundara na Babilônia uma escola onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Observavam com rigor as práticas exteriores do culto e das cerimônias. Tinham apenas as exterioridades das virtudes e exerciam grande influência sobre o povo, que os julgava santos, né? Daí sua importância. Então, os fariseus eram considerados pelo povo como homens santos, né? Aí aqui a gente vai falar dos ressurretos. Ressurreto é aquele que voltou à vida, que ressuscitou, né? Que ressurgiu, surgiu novamente, que reviveu, renasceu, né? Então, o termo ressurreição vem do latim ressurrecto, ressurreição, né, ressurrecto, do verbo ressurgere, quer dizer, relevantar-se, reerguer-se. Ressurreição pode significar também ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar, e retorno da morte à vida, dentre outros significados. É assim que a gente vê lá no dicionário. No Novo Testamento, nós vemos a ressurreição de algumas pessoas consideradas mortas. Também estudamos isso. A filha de Jairo, que está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 24 e 25. A filha de Jairo é interessante, porque ela estava em desdobramento. Quando os homens e o pai da menina vai procurar Jesus, ela está como num estado letárgico sobre a cama. Nós estudamos isso, se não me engano, foi segunda-feira, né? Ela está no estado letárgico, com aparência de morte. Quando Jesus chega, e Jesus entra na casa dela com o pai e a mãe, e só permite que Pedro, João e Tiago Maior entrem com ele, que são médios de efeitos físicos. Jesus percebe que ela está desdobrada, e Jesus diz: levanta, vem, e o espírito da menina retorna ao corpo. E ela desperta. Ela estava desdobrada, num desdobramento longo. O jovem de Naim era um jovem que estava também no estado muito doente, né? Ele estava no estado também letárgico, né? E Jesus também, conversando com ele, com o espírito, faz com que o espírito volte. E o caso de Lázaro. Lázaro esteve doente muito tempo, essa doença levou a uma depressão. Com a depressão, ele tem uma debilidade física, inclusive ele tem vontade de morrer, ele se entrega, isso promove nele uma diminuição do seu fluido vital, estudamos tudo isso. E isso leva quase a uma desencarnação. Quando Jesus vai conversar com ele, chega e percebe isso, Jesus fala ao espírito Lázaro, Jesus doa uma parte do seu magnetismo para Lázaro, para fortalecê-lo, porque ele estava muito fraco, tá? A depressão levou a uma debilidade física, a uma diminuição do seu fluido vital, que quase o leva à desencarnação. Jesus chegando, percebendo isso, doa um pouco da sua energia para Lázaro, e Lázaro fica mais forte. E aí Jesus fala com Lázaro: levanta-te, quase a dizer, ainda não é sua hora de partir. Você ainda tem muito o que fazer, levanta. E aí Lázaro obedece à ordem de Jesus, com aquela força magnética, né? E Dorcas é um outro caso também que a gente vai encontrar de pessoas que não estavam mortas, estavam em estados letárgicos, catalépticos, como a filha do Jairo, em estado, ela estava em desdobramento, por isso o corpo dela estava lá quase morta, como morta. Mas ela estava desdobrada, o espírito estava afastado. E Jesus chega e a chama, e ela retorna. Então, eram casos onde não havia morte ainda, como nós a conhecemos.
todas essas pessoas retornaram à vida porque não estavam mortas. Seus espíritos continuavam ligados aos corpos. Jesus não viera para transgredir as leis físicas, também criadas por Deus. Todos os seus chamados, entre parênteses, milagres, foram feitos em função do completo conhecimento que ele tinha, Jesus, das leis naturais, físicas e morais. Aquelas pessoas já estavam mortas, porque se tivessem mortas, Jesus não iria trazê-las à vida, violando a lei divina. Eles estavam vivos, ainda ligados pelo perispírito ao corpo, pelo que as pessoas chamam de cordão de prata, né? Lázaro, muito debilitado, mas ainda estava encarnado. Kardec escreveu no Evangelho, capítulo 4, item 4. A ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver. A palavra ressurreição, no sentido lato, vamos dizer assim, né? Significa isso. Tá? O retorno à vida do próprio cadáver. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. Então, isso aqui, o livro, nós sabemos, né, que o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho, foi escrito lá por volta de 1864. Nessa época já estava bem claro isso, tá? Que depois que o espírito se afasta do corpo, não é possível esse espírito voltar a esse corpo. E Kardec coloca isso muito claro. Ele coloca isso muito claro, que a ciência demonstra ser materialmente impossível que um espírito volte a habitar um cadáver, tá? Porque esse cadáver já está em decomposição. Então, se ele volta ao corpo, é porque esse corpo ainda não era cadáver. Ele ainda estava ligado a esse corpo. Assim, o Espiritismo aceita apenas a ressurreição espiritual. O espírito ressurge no plano espiritual após a morte do corpo. Ressurge na Terra após o renascimento. É essa a ideia. Desencarnou, deixou o corpo morto aqui, o cadáver, eu vou voltar à verdadeira vida, vou ressurgir no plano espiritual. Ah, eu vou reencarnar, vou novamente habitar o corpo. Então, eu vou agora ressurgir na Terra novamente. Tá? Então, ele diz aqui, o espírito ressurge no plano espiritual após a morte do corpo, livre do empecilho, do obstáculo do corpo. Ressurge na Terra quando reencarna, após o renascimento. Bem como continua ressurgindo da ignorância, dos vícios, a caminho da perfeição e da felicidade, pois que traz em si a perfectibilidade. Então, a cada reencarnação, a gente ressurge da ignorância e dos nossos vícios, né? Porque estamos no caminho, numa caminhada em busca dessa perfeição e dessa felicidade, né? Então, nós somos espíritos perfectíveis. Jesus também falou em ressurreição, como vemos em João, capítulo 5, versículo 28 a 29. Ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, ele diz assim, não vos maravilheis que eu tenha dito isso, que vai ter a hora em que todos nós, né, quando desencarnarmos, ouviremos a voz dele. E sairemos dos túmulos, né? Voltaremos ao plano espiritual. Os que tiverem feito bem vão
ressurgir para a vida, para a verdadeira alegria. Agora, os que tiverem agido mal vão ter que ressurgir para onde? No dia do juízo, reencarnar novamente, né? Ressurgir na Terra para trabalhar, para se melhorar. Aí ele diz: não vos maravilheis disto. Então, ele já trazia essa ideia para nós. E ainda em João, capítulo 6, versículo 39, 40, 44 e 54, Jesus diz: e a vontade de quem me enviou, olha só, olha ele se mostrando submisso, olha ele mostrando que ele não era Deus. Ele diz: e a vontade de quem me enviou, alguém mandou que ele viesse. Alguém de uma posição muito mais elevada. E a vontade de quem me enviou é esta: e nenhum eu perca de todos os que me deu. Olha só, a vontade de Deus é que ele, Jesus, não deixe se perder nenhum espírito que o Senhor deixou sob a responsabilidade dele, olha só. E a vontade de quem me enviou, que é Deus, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do homem, e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, como espírito sublime. Né? Ele se mostra ali na sua submissão a Deus, mostrando que ele tem uma missão e de alta responsabilidade, que Deus colocou nas mãos dele a responsabilidade de cuidar dos espíritos que estão na Terra, e que ele não pode perder nenhum deles. Nenhum deles pode ficar desviado. E todos, ao fim da caminhada, terão que estar o quê? Recuperados. Segundo o Espiritismo, que mostra com lógica e clareza a longa caminhada do espírito no decorrer dos milênios, no seu desenvolvimento espiritual em mundos materiais, até viver plenamente a vida espiritual em mundo celeste ou divino, esse último dia pode significar o tempo em que a humanidade na Terra, então voltada para o bem geral, terá transformado esse planeta em um planeta de regeneração. Porque voltando aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, olha essa frase: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho, que ver a ele, Jesus, e nele acreditar, tenha vida eterna. E eu, Jesus, ressuscitarei este homem no último dia. Então, ele aqui vai explicar o que é esse último dia. Segundo o Espiritismo, tá? Que mostra com clareza a longa caminhada do espírito no decorrer dos milênios, no seu desenvolvimento espiritual em mundos materiais, até um dia se tornar um espírito puro, né? Esse último dia que Jesus disse: e eu ressuscitarei no último dia, esse último dia pode significar o tempo em que a humanidade da Terra, então voltada para o bem geral, terá transformado esse planeta em um mundo de regeneração. Esse será o último dia. Nesse último dia, ele ressuscitará essa humanidade. Quando essa humanidade tiver conseguido transformar esse planeta no mundo de regeneração, esse seria o último dia. Então, os que não estiverem em condições morais para, nesse mundo de regeneração, permanecer, irão reencarnar em mundos primitivos, onde reiniciarão seu desenvolvimento moral em condições mais difíceis, mas sempre sob o amparo do Pai, através dos espíritos evoluídos. Então, aqueles que quando o planeta se tornar planeta de regeneração, não tiverem em condições de acompanhar grande parte da humanidade, terão que ser afastados. Pode também esse último dia significar a ressurreição do espírito, que, se libertando da ignorância, do apego à matéria, do mal, adquire condições de viver plenamente a vida do espírito,
não precisando mais de reencarnações e mundos materiais. E Jesus diz assim, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Deus deu a ele essa missão. Estou enviando para você um grupo de espíritos, mas que nenhum deles se perca. Disse Jesus numa comprovação do amor e da misericórdia do Pai. Esse também pode ser o último dia, né? Quando nós estivermos totalmente livres da ignorância e do apego ao mal. E temos a própria ressurreição de Jesus em corpo espiritual, numa materialização do perispírito, demonstrando aos discípulos a verdade da imortalidade e, por consequência, de todos os seus ensinamentos. Foi então que eles, os espíritos, os discípulos de Jesus, ao perceberem que ele retornou dos mortos, que ele ressurgiu em corpo espiritual, quando Jesus se apresenta para eles, né? E demonstrando aos discípulos a verdade da imortalidade, e por consequência de todos os seus ensinamentos, foi então que eles se reergueram do abatimento no qual todos mergulharam após a crucificação. E o que aconteceu com esses homens que de discípulos, né, de alunos, passaram a ser mestres, né? Apóstolos? Eles se agigantaram na vivência do amor a Deus e do amor ao próximo. Sem o retorno de Jesus, a presença dos seus discípulos, seus ensinamentos provavelmente teriam sido esquecidos. Se Jesus, depois que morreu, foi colocado no túmulo, se ele não sai do túmulo, se materializa e se apresenta para eles, tudo poderia ter sido perdido. Foi necessário ele fazer isso. Ele sai do túmulo em espírito, materializa seu perispírito, se apresenta para Madalena, vai se apresentar para todos os espíritos. Lembra do Tomé? Ele precisou se materializar tanto que Tomé não acreditava. Aí disse assim, tá, Tomé, toca aqui da minha mão. Aí Tomé tocou, eu prego, é Jesus mesmo. Mas só que não era Jesus em carne, era uma materialização espiritual. E ele ficou com eles alguns dias, né? Reafirmando os seus ensinamentos. Se Jesus não faz isso, talvez tudo ficasse perdido, porque os discípulos dele ficaram abatidos com a morte dele. E agora? O que a gente vai fazer? Escondidos com medo? E aí Jesus aparece. Aparece assim, eu estou aqui, gente. Eu estou vivo. Aí eles entenderam naquele momento que não havia morte, que nós éramos espíritos imortais. Isso fez com que eles se agigantassem e se tornaram o que se tornaram, os grandes disseminadores do Evangelho. E hoje nós conhecemos o Evangelho por quê? Por causa desse ato de Jesus de retornar como espírito, em corpo espiritual, e se apresentar para os discípulos. A reencarnação, como nós já falamos, é o retorno da alma ou espírito à vida na Terra, em um novo corpo, que nada tem a ver com o antigo. Uma pessoa pode numa vida ser um homem, na outra reencarnação ser uma mulher. Assim, se João Batista era Elias, o corpo de João não era o de Elias, é claro. E aquele seria, então, Elias reencarnado, num novo corpo, mas não ressuscitado. Mas, de qualquer maneira, a ideia da reencarnação estava bem presente no judaísmo. Jesus sancionou a ideia da reencarnação de Elias na pessoa de João Batista, quando, na conversa com Nicodemos, disse, que nós vamos estudar na próxima aula do Primícia do Reino, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não te maravilhes, doutor da lei, de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Lá no livro da introdução de Allan Kardec, no Evangelho, item 3, diz assim, no tempo de Jesus, os fariseus eram observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigo das inovações, afetavam grande severidade de princípios, exigiam que as pessoas tivessem aquele comportamento, né? Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para isto como santos personagens. Eram túmulos caiados, bonitos por fora e podres de orgulho, vaidade e egoísmo por dentro. Sentiram-se, pois, atacados por Jesus,
que ensinava e vivia exatamente o contrário. Jesus vivia o que ensinava. O mestre se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. Por isso os fariseus desejavam eliminá-lo. O tempo todo ele dizia, túmulos caiados, né? Isso Kardec colocou lá na introdução. Jesus estava sempre desmascarando a hipocrisia deles. Dos evangelhos, vemos dois fariseus que se sensibilizaram com os novos ensinos, Nicodemos e Gamaliel. Gamaliel, neto de Léo, que defenderam os apóstolos que haviam sido presos, quais foram libertados. Naquele fato que eu contei para vocês, Atos 5, 33, 42. De Gamaliel, temos mais notícias no livro de Paulo e Estevão, né? De Emmanuel, psicografado por Francisco de Xavier. Ali no livro Paulo e Estevão, Gamaliel tenta amenizar a severidade dos membros do Sinédrio, no julgamento de Estevão também, visitando a Casa do Caminho, declarando-se amigo de Simão Pedro, advogando a causa dos continuadores de Jesus. E nós vamos encontrar isso, né? Até quando Gamaliel pede a Paulo de Tarso para não continuar perseguindo os homens da Casa do Caminho. E aí Paulo de Tarso continua, Saulo, continua dizendo, não, eu vou. Aí o Gamaliel diz para ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou, entre aspas, me aposentar. Vou dar o meu cargo para você. Porque ele era o grande doutor fariseu do templo, né? Era o grande fariseu do Sinédrio. Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, Saulo, eu vou me afastar, você toma o meu lugar. Mas, em contrapartida, você para de perseguir Pedro e seus amigos. Aí Saulo fez assim de isso, né? Que era o que ele queria, né? E disse, tá bom, eu vou aceitar. Eu vou assumir o seu cargo e não vou mais perseguir esses homens. E, com isso, Gamaliel conseguiu salvar os homens do caminho, da fúria de Saulo, né? Nicodemos, outro fariseu, talvez por ser pessoa principal entre os judeus, quer dizer, é um grande fariseu, um doutor da lei, um homem rico, também procurou Jesus, porque ele já estava sensibilizado, né, pelos ensinos de Jesus, interessado no que dele, no que de Jesus ouvira falar, mas foi procurar Jesus no escuro da noite, para não ser visto, afinal ele era o doutor da lei. E conhecedor da lei, ele trata Jesus como mestre. Considera Jesus enviado por Deus pelos seus milagres e demonstra interesse em conhecer os ensinos de Jesus. Ele, Gamaliel, Nicodemos e Gamaliel, eram fariseus, mas não tinham o mesmo comportamento, as mesmas características dos outros fariseus. Não eram hipócritas, seguiam realmente o que a lei ensinava, né? Nesta passagem da vida de Jesus, vemos mais uma vez que seus ensinos devem sempre ser interpretados sob a tônica da vida eterna, que não fazia parte das preocupações farisaicas, mas envolvidas em cultos e comportamentos exteriores. Então, nós temos que compreender que os ensinos de Jesus sempre têm que ser interpretados sob a tônica que da vida eterna, da vida espiritual, e não das coisinhas do dia a dia, né? E tanto nós ainda damos valor. Aqui, esse pedacinho, né, já encerrando, quando Jesus diz para Nicodemos, não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo, né? Então, foi o que Jesus falou, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Quando Jesus lhe diz que ninguém pode entrar, Jesus disse para Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, expondo tão claramente a lei da reencarnação, a resposta à pergunta do fariseu, que Jesus faz uma pergunta, e o Nicodemos responde com uma pergunta, né? Expondo tão claramente a lei da reencarnação, a resposta à pergunta do fariseu demonstra sua ignorância da continuidade da vida após a morte, a ausência de reflexões em torno da imortalidade espiritual. Porque Jesus disse, não te maravilhes que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. E ele responde a Jesus com uma pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Eu já sou velho. Já tinha quase uns 60, 70 anos, né? Como pode um homem nascer sendo velho?
Nicodemos, nesse momento, ele só estava vendo o quê? A pessoa material. Ele não estava pensando no espírito imortal. Ele estava vendo, eu levo meu corpo. Como é que eu posso nascer de novo? Eu já sou um velho. Então, ele via a pessoa material e não o espírito. Jesus lhes diz que somente entrará no reino de Deus aquele que nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. O mestre faz aqui, né, uma clara distinção entre corpo carnal e espírito. O corpo renasce pela água, isto é, a vida orgânica se origina na água. Não é assim? A gente não fica na bolsa, né? Como é que chama? Oi? Do líquido amniótico, que o pessoal chama a bolsa de água, né? Está na bolsa, a criança tem que nascer. O corpo fica sendo gerado no útero da mãe, mergulhado no líquido, não é? Porque ele diz, estourou a bolsa de água. Então Jesus diz, o que renasce pela água, isto é, a vida orgânica se origina na água, elemento material. Então, o que nasce pela água é a matéria, é o corpo. O espírito surge do elemento espiritual. Lembra da questão 23 do Livro dos Espíritos? O espírito surge do elemento espiritual e segue desenvolvendo-se através de corpos materiais, em mundos materiais, segundo a lei da reencarnação. Vai adquirindo as qualificações de perfeição para o qual está destinado. Então, o que nasce da carne é carne. O que nasce da carne? Só o corpo. O que nasce do espírito é espírito, que não nasce do corpo. O espírito, como muita gente pensa, não é gerado, não surge no momento que a criança nasce. Ele se origina do elemento espiritual e segue a sua trajetória, usando corpos materiais para evoluir. Então, vejam a capacidade, o conhecimento de Jesus, a revelação que ele está passando para Nicodemos. Só que Nicodemos ainda não tinha condições de homens daquela época de compreender isso. O corpo de Jesus, né? O corpo que nós compreendemos hoje é de natureza material. A alma é de natureza espiritual. As origens são diferentes. Um é formado pelo fluido, que é o corpo. O espírito é espírito, não é matéria. Então, o corpo é de natureza material. Então, nós temos lá, no Livro dos Espíritos, já encerrando aqui, né? Essa pergunta, deixa eu só pegar aqui rapidinho, só para a gente ver aqui. Essa pergunta aqui, ó. 23, que é espírito? O princípio inteligente do universo. Então, o espírito surge do princípio inteligente do universo. O espírito surge do elemento espiritual. Porque ele perguntou na questão 20, que é espírito com letra minúscula. Tá? É o princípio inteligente do universo. Então, o espírito surge do elemento espiritual e segue desenvolvendo-se através de corpos materiais, em mundos materiais, segundo a lei da reencarnação. Vai adquirindo as qualificações de perfeição para o qual está destinado. O corpo é de natureza material. A alma é de natureza espiritual. Escreve Kardec que essa referência de Jesus, nascer de novo da água e do espírito, que Nicodemos não entendeu, significa renascer com o corpo e a alma. Eu reencarno com o corpo e com a alma. Por isso, ele acrescentou, Jesus acrescentou, não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. Lindo, né? Lindo, gente. Jesus aqui está dando uma aula para a gente sobre ressurreição, sobre reencarnação, né? Mas quanto tempo nós levamos para compreender essa verdade?
que um doutor da lei como Nicodemos, apesar da tradição judaica, já entender que havia reencarnação, não no sentido que a gente compreende hoje muito mais amplo, não compreendia. Está lá no Evangelho. Jesus deixa bem claro isso. Só não entende aquele que realmente, né, fica preso à letra, à forma, e não ao espírito, né? A ideia. E Jesus deixou isso bem claro, sem dúvida nenhuma para ninguém. Não tem dúvida. Quem tiver boa vontade compreende essa verdade. Então, meus irmãos, nós vamos aqui encerrando o nosso estudo da noite de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor, que tenha sido um pouco mais esclarecedor. Para mim foi maravilhoso fazer esse estudo, muito revelador, né? Eu estou fazendo uma substituição, mas eu tinha uma intuição de esse estudo, gente, eu tinha uma intuição que esse estudo era para mim. E o companheiro não pôde vir fazer porque ele teve um problema no trabalho dele, mas desde cedo eu estou com a intuição que esse estudo era para ele fazer, né? E realmente me ajudou muito a compreender mais um pouco, e eu espero que para vocês também tenha ajudado, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade. E para encerrar, eu vou pedir ao nosso irmão Jorge. Jorge, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Lembrando a todos o nosso painel, hein, gente? Painel da Dependência Química, em junho, toda segunda-feira, às 18h40. Jorge, a palavra está com você. E assim, encerramos mais um ciclo de estudos, mais um momento de aprendizado. Agradecemos ao Senhor essa passagem que acabamos de receber, dando-nos serenidade, dando-nos paz, dando-nos as condições para o entendimento. E assim seguimos tranquilos e serenos, como o nosso Mestre Jesus nos definiu. Que possamos agora, conhecedores sobre um aspecto mais definido, seguirmos tranquilos, seguirmos cientes de que estamos no caminho correto, de que aquilo que ficou até então acobertado, agora volta sobre todas as luzes a clarear nosso entendimento, nossa visão mais nova desse ensinamento. Que a sua paz, Senhor, esteja conosco, fortalecendo-nos e, como sempre, abrindo nossos corações, abrindo nossa mente, para que o entendimento esteja nos nossos corações. Muita paz, Senhor, muita luz é o que lhe rogamos. Eu, na tentativa de que novos caminhos se abram, agora pautados pelo ensinamento. Muita paz, Senhor, muita luz é o que lhe rogamos. E só temos a lhe dizer, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejamos a todos uma boa noite, de muita paz, de muita luz, tá bom? Ó, beijo no coração de todos. Um beijo, gratidão. O estudo foi Muita muito paz bom. a todos. Muita reflexão, muita paz. Muito bom. Um beijo para Paz a todos. um beijo para todas. Um beijo para Realmente, muito todos. obrigado. Fiquem Obrigada.